Bom, gente, vamos dar continuidade à nossa disciplina de Fundamentos da Análise Sociológica com a 12ª aula sobre governo e política. Vamos começar discutindo o conceito de poder e o conceito de autoridade. O que é poder? Poder é a capacidade de um indivíduo, de uma organização, de fazer com que outros indivíduos, outras organizações ajam de uma determinada forma que, sem a intervenção do primeiro, eles não agiriam. Isso é poder. Agora, o que é autoridade? Autoridade é o poder legítimo, porque o poder pode ser ilegítimo ou legítimo, ou seja, o poder pode ser coercitivo, algo que é imposto, ou ele pode ser legítimo, ou seja, ele pode ser aceito por aquele que é objeto da ação do poder. Então, por exemplo, em Weber, você vai ter os conceitos sobre as formas legítimas de poder, né? Então você tem que Weber chamava de dominação, né? Dominação seria, portanto, poder legitimado. Alguns preferem a tradução autoridade, né? Uma tradução mais suavizada, uma palavra mais suavizada, mas na sociologia a gente costuma falar dominação. Então você teria a dominação tradicional, a dominação carismática, né? E a dominação racional legal, né? A dominação tradicional seria aquela no qual a legitimidade do poder vem da tradição, né? Por exemplo, o caso no Brasil do coronelismo, do clientelismo, do caudilismo na América Latina de modo geral. A base da dominação, né, da legitimação da dominação é a tradição, são vínculos de compadrio e assim por diante. O outro é a dominação carismática, ou seja, em que a legitimidade da dominação vem da capacidade extraordinária de um indivíduo, né, de fazer valer o seu poder. Então, é o carisma, né? O carisma seria um outro elemento que fundamenta a legitimidade do poder. Então, portanto, outro tipo, em Weber, de dominação é a dominação carismática. Por último, a dominação racional legal, que é a mais importante de todos, porque é a que prevalece no mundo moderno, que é de que a legitimidade do poder vem da lei, né? Vem de regras e da aceitação das pessoas de que essas leis e essas regras são legítimas, né? Então, por exemplo, a dominação racional legal é fundamentalmente uma dominação burocrática. Nós já discutimos aqui há 2 aulas atrás, né, a questão da burocracia. Então, essa racionalização, então a dominação racional legal é uma dominação burocrática. Muito bem. Então esse é o conceito importante para nós aqui. Um outro conceito importante é o de Estado, né? O que é um Estado? Tá? Não é o Estado no sentido do sistema federativo que tem os Estados, não. O Estado, no sentido mais amplo, significa, todo mundo nós estudamos isso na escola, a união de 3 elementos, né? Povo, né? Território, tá certo? E governo. Então, se você tem essas 3 coisas, você tem povo, você tem território, você tem um governo legitimamente aceito como soberano, governo soberano sobre aquele povo, sobre aquele território, você tem um Estado, né? Por exemplo, às vezes você tem situações que você tem os 2 primeiros e não tem o último. Por exemplo, na região entre a Síria, o Iraque, Turquia, tem o Kurdistão, né? O Kurdistão é uma região que você tem um território, você tem um povo, que é o povo curdo, mas você não tem um governo, né, soberano que governe esse território, esse povo. Pelo contrário, uma parte do Kurdistão faz parte do Iraque, outra parte está dentro da Síria. Não, Síria não, acho que Turquia, e não sei se tem uma parte dentro da Síria, mas Iraque e Turquia, né, dividem fundamentalmente o Kurdistão. Mesma coisa chamado País Basco, né? Uma parte, a maior parte dele está dentro da Espanha, uma outra parte está dentro da França, né? Você tem um território, você tem um povo, que é o povo basco, mas você não tem um governo, então você não tem um Estado, né? Você tem, às vezes, a tentativa, tanto no caso dos curdos, quanto no caso dos
dos bascos a tentativa até, por via violenta, de se formar esse Estado, né? Se ter um governo soberano, autônomo, se tornar independente. No caso dos bascos, por exemplo, eles desistiram um tempo atrás, hoje é uma outra região da Espanha, por exemplo, que tenta se tornar um Estado, né? Que é Catalunha. O atual presidente, que seria espécie de governador da Catalunha, está até preso, né? O que era presidente, o governador está preso, eles têm tentado se tornar um Estado. Você ali também tem um território, você também tem um povo, que é o povo catalão, que tem uma língua específica, né? Aliás, no caso dos bascos é mais interessante ainda, porque a língua deles é completamente diferente de qualquer outra língua europeia, né? Algo muito, meio misterioso até a origem do povo e da língua basca, mas você, no caso hoje a Catalunha, você tem um povo, você tem, né, até com a língua própria, você tem um território, mas você não tem um governo autônomo, soberano, então você não tem um Estado. Então, para você ter um Estado, você precisa dessas três coisas juntas, né? E Estados, eles têm regimes políticos, né? E aí nós temos duas contraposições, que é monarquia e república, e democracia e autoritarismo. Porque você pode ter monarquias autoritárias, monarquias absolutistas, como você tem até hoje no mundo, como você no Oriente Médio, é um caso repleto, como a Arábia Saudita, repleto de monarquias autoritárias, ou seja, são monarquias absolutistas. Mas você pode ter também repúblicas, né, sistemas republicanos autoritários, tá certo? E você pode ter monarquias democráticas, as famosas monarquias parlamentaristas, né, como você tem o caso da Espanha, você tem o caso do Reino Unido, né, e outros. E você pode ter repúblicas democráticas, que é o mais comum, né, no mundo hoje, né? Você pode ter também repúblicas autoritárias, por exemplo, você tem o caso, de modo geral, dos países do chamado socialismo real, né, Cuba, Coreia do Norte, mesmo China, que hoje fica meio em dúvida o que seria a China, se é ainda um país com o socialismo real ou não, mas você tem aí exemplos de sistemas republicanos autoritários de esquerda. E você tem sistemas republicanos autoritários de direita também, né? E você tem situações que você teria aí semidemocracias ou protodemocracias, um exemplo claro é o da Rússia, por exemplo. Então você tem situações híbridas dentro disso aí, né? É um ponto importante que nas últimas décadas houve um avanço muito significativo das democracias no mundo, né? Você tem um avanço aí, crescimento das democracias, principalmente depois da queda do Muro de Berlim, no qual vários países socialistas que, né, viviam estados autoritários de esquerda se tornaram estados democráticos, né? Polônia, Hungria, República Tcheca, Eslováquia e por aí vai, né? Mas isso foi uma tendência recente, mas hoje existe muito mais, se você pega na literatura, discussão internacional, muito mais uma discussão sobre as ameaças à democracia, ou seja, de que em vários lugares do mundo nós estaríamos partindo agora para uma situação de semidemocracias, né? Por que isso? Porque você tem um avanço muito significativo hoje do liberalismo econômico, né? E o liberalismo econômico gera enormes desigualdades, né? E essas enormes desigualdades são um pouco incompatíveis com a democracia. Então você começa a ter crises democráticas em vários países, como é o caso dos Estados Unidos, e a eleição de Trump é um exemplo, né? Os Estados Unidos hoje, sem dúvida alguma, são menos democráticos do que eram antes, ou seja, você começa a ter uma série de políticas que são contrárias a um Estado democrático de direito. Então o Estado democrático de direito começa a estar ameaçado, né? No caso dos Estados Unidos, a ameaça de Trump a filhos de imigrantes, mas que, portanto, os Estados Unidos têm a lei é baseada na terra, né? Então se você nasceu nos Estados Unidos, você é americano, mas a ameaça de expulsar dos Estados Unidos famílias que incluiriam, inclusive, os filhos, ou seja, cidadãos americanos seriam expulsos, uma postura claramente contrária ao Estado democrático de direito. E você tem situações como a que a gente está vivendo no Brasil, né, que é a de um avanço do poder burocrático sobre o poder democrático,
no qual você começa a ter uma interpretação, se cria um Estado paralelo, né, um Estado de exceção paralelo, onde você começa a ter toda uma interpretação da legislação, que é uma interpretação autoritária, ou seja, os fundamentos da Constituição Democrática de 88, por exemplo, estão começando a ser esfarelados, esfacelados, né, com uma série de interpretações feitas por profissionais do sistema de justiça, do Ministério Público e do Judiciário, que estão legislando na prática, ou seja, numa postura claramente autoritária e num ataque ao Estado Democrático de Direito que você tem hoje no Brasil, né? Isso é curioso notar, por exemplo, existe um livro muito interessante sobre a ascensão e a queda do nazismo, que se chama Bermuth. Bermuth originalmente é um monstro mitológico, assim como o Leviatã, que representaria o Estado. Assim como o Leviatã representa o Estado, lá para Hobbes, que seria esse poder, esse monstro que representaria o enorme poder que o Estado tem, o Bermuth seria, vamos dizer, um Estado fora de controle, ou seja, um Estado no qual, como se diz nos Estados Unidos, como se diz em inglês nos Estados Unidos, nos países anglo-saxões, o the rule of law, ou seja, de que a força da lei, né, e da justiça não prevalece. Então esse livro, Bermuth, sobre a ascensão e queda do nazismo na Alemanha, tem uma parte muito interessante mostrando como um dos fatores que levaram à destruição da República de Weimar, ou seja, dessa República Democrática, justamente a destruição da Constituição de Weimar, que em muitos aspectos tem aqui semelhança com a Constituição nossa de 88, brasileira, foi sendo feito, né, essa destruição foi sendo feita muito no judiciário, né, por interpretações, no qual a discricionariedade dos juízes começou a valer mais do que a lei e começaram a fazer interpretações absolutamente equivocadas e autoritárias, e com isso foram destruindo o Estado de Direito na Alemanha. Então eu temo muito pelo Estado Democrático de Direito no Brasil, né, a partir desse processo, dessa atuação do Judiciário e do Ministério Público com suas interpretações claramente equivocadas e autoritárias da Constituição de 88 e do nosso sistema legal. Por último, vale a pena a gente falar sobre a questão do sistema político e partidário, né? Vocês estão notando que no livro de Giddens ele faz uma série de análises sobre o caso britânico e tal. Então eu aproveito as nossas aulas para trazer a questão do Brasil, né? E aqui o Brasil é um caso muito interessante, porque aqui surgiu inclusive o conceito, feito por um cientista político chamado Sérgio Abranches, o conceito chamado de presidencialismo de coalizão. O Brasil é um caso muito atípico, né, de presidencialismo de coalizão. O que é o presidencialismo de coalizão? Você tem um regime presidencialista, certo? No qual nenhum partido jamais consegue maioria no Congresso, que, portanto, para governar é necessário fazer coalizão. Esse sistema, no caso do Brasil, chegou ao paroxismo, né, porque nós temos mais de 30 partidos, aí, eu acho hoje, ou 20 e tantos partidos regulares, e com, 20 e tantos, pelo menos, com representação no Congresso Nacional. Então, você fazer essas coalizões é algo extremamente complexo e que, quanto mais fragmentado o sistema, maior a tendência de que mecanismo você só consiga manter um certo nível de coesão da coalizão de governo com um custo extremamente alto para o Estado, ou através de mecanismos de corrupção, propriamente dito, ou através do uso de, por exemplo, emendas parlamentares e outros processos que saem muito custoso para o Estado de compra do apoio parlamentar para que o Executivo consiga governar. Então essa é a marca muito forte no nosso caso aqui, e esse sistema ele gera uma fragilidade da política que inclusive favorece o crescimento desse poder burocrático do Ministério Público, do Judiciário, ou seja, dos profissionais do sistema de justiça, que começam a fazer suas interpretações, de certa forma, destruir o Estado Democrático de Direito ao destruir a Constituição e o arcabouço legal. Isso ocorre muito porque o nosso sistema político de presidencialismo de coalizão, ele, de fato, tem enfrentado grandes dificuldades, né, e fragilidades, o que leva, inclusive, também, né, o nosso sistema eleitoral a ser um sistema extremamente problemático, que gera campanhas eleitorais muito caras, né,
o ideal, na maior parte dos países onde o sistema democrático é bem conduzido, você tem ou um sistema de listas fechadas, ou seja, onde as pessoas votam no partido, e o partido decide quem vai ocupar aquelas vagas que o partido conquistou, por exemplo, no Congresso, ou você tem um sistema distrital, né, ou uma mistura desses dois. O sistema distrital é quando, então, todo representante do legislativo passa por eleições majoritárias. Cada distrito, né, que é uma área na qual há um determinado número de eleitores, elege o seu representante. Então, esses dois sistemas tendem a simplificar os processos, tornar as eleições mais baratas e tudo isso. O nosso sistema de chamado lista aberta, que é o que vale o nome, né, e depois vale o indivíduo, depois é que vale o partido, é um sistema que cria as mais caras campanhas eleitorais do mundo e também cria perspectivas, né, muito fortes de corrupção, além de uma distorção enorme que nós temos aqui, que é a coalizão proporcional. Você, então, às vezes você tem a união de partidos de esquerda e de direita, por exemplo, né, numa coalizão para a Câmara dos Deputados, você vota num candidato de esquerda e termina com seus votos ajudando um candidato de direita, ou vice-versa. Você pode ser um defensor do movimento LGBT e terminar seus votos ajudando a eleger um candidato homofóbico, né? Porque você cria coalizões muito heterogêneas, né? Então esse nosso sistema político, ele de fato está gerando grandes custos para o país e colabora com essa fragilização do nosso Estado Democrático de Direito, que por outro lado está sendo muito atacado, muito atingido pelos profissionais do sistema de justiça. Muito obrigado, gente. Vamos em frente.